Então vamos lá, ó. Sistema de controle de estoque. Preste atenção, ó. Nós vimos os 5 primeiros casos, tá? Agora nós vamos ver, tá? O sexto caso, que é o que é utilizado pela administração pública, que se baseia na chamada Instrução Normativa número 205. É praticado também na área privada, tá? Mas a gente tem que ter o enfoque em cima dele por estar tratando de um concurso público. Preste atenção, ó. O sexto, tá? É o sistema chamado Sistema de Máximo e Mínimo. Já ouviram falar nele? Já ouviram falar, pessoal? Sistema de máximo e mínimo. Beleza. Ó, antes da gente começar a falar dele, nós temos 3 momentos importantes do estoque, tá? Então, ó, momentos importantes do estoque. Tá? Quais seriam esses 3 momentos importantes do estoque? Vamos ver quais são eles. Ó, preste atenção. A gente fala em momentos, certo? E o pessoal acaba se confundindo e achando que isso são tempos. Não. Momento é uma quantidade que foi atingida no estoque, tá? Então lembre-se sempre, esses pontos marcantes do estoque são momentos aonde se atinge uma determinada quantidade de peças dentro do estoque. Então preste atenção para vocês entenderem. Ó, seguinte, o primeiro deles é chamado de ponto de pedido. Já ouviram falar em ponto de pedido? Olha só que legal. O que seria o nosso amigo chamado ponto de pedido? Ponto de pedido é a quantidade a ser atingida que necessita ser feita, é a quantidade a ser atingida que necessita um novo pedido, tá? Então olha só, quando eu atingir essa quantidade, é necessário que eu faça um novo pedido de material. Pergunta para vocês, qual é essa quantidade? Essa quantidade, você está lá, tem um estoque, está cheio. Aí você começa a usar o estoque. Quando chega nessa quantidade X, é a hora de você fazer o pedido. Por quê? A quantidade que lá está só vai segurar a onda até você o quê? Receber esse novo pedido, tá? Então olha só, essa ó, é a quantidade a ser atingida que necessita de um novo pedido. Ou seja, ela segura a onda pelo tempo entre eu pedir e chegar o pedido, tá? Então eu vou consumindo. Quando chega naquela quantidade, eu tenho que fazer um pedido. Por quê? Porque a quantidade que está lá só vai segurar a onda até chegar o pedido que eu estou fazendo.
tá? Então esse é o chamado ponto de pedido. Lembra? Embora o nome seja ponto de pedido, ou seja, seja a hora de pedir, hora não é em tempo, e sim a quantidade que eu atingi do estoque, que necessita que eu faça um novo pedido. Por quê? Porque a quantidade que está lá só vai o quê? Atender a demanda até chegar o outro pedido que eu estou fazendo, tá? Agora, o segundo ponto relevante dentro de estoque é o chamado ponto de emergência. Ponto de emergência, certo? O que seria esse chamado ponto de emergência? Preste atenção. Eu estava consumindo. Lembra que eu estava consumindo? Aí o que acontece? Consumi. Cheguei no ponto de pedido. Aí eu deveria fazer um pedido, por quê? Porque a quantidade que está lá sobrando só vai segurar a onda até chegar o pedido que eu estou fazendo. Agora, o ponto de chamada de emergência, faltou um chamada aqui, certo? Ponto de chamada de emergência, tá? Faltou a palavrinha chamada. Ponto de chamada de emergência. O que seria esse ponto de chamada de emergência? Ó, passado o ponto, ou seja, consumido depois do ponto de pedido, ou seja, consumir mais, é a quantidade a ser atingida que necessita de medidas diferenciadas de ressuprimento. Como assim? Preste atenção, olha. Estava consumindo. Cheguei no ponto de pedido. Quando chega no ponto de pedido, é a hora de eu pedir. Por quê? Porque a quantidade está lá, só vai segurar a onda até chegar o pedido que eu estou fazendo. Aí, o que eu faço? Continuo a consumir sem fazer o pedido. Cara, vai chegar uma hora que é o seguinte, cara. Ou eu peço, ou vai faltar material para atender a demanda. Certo? Então, olha, o ponto de pedido é o nível correto, coerente de você fazer o pedido. Você quis arriscar, continuou consumindo. Só que você chega numa determinada quantidade, cara, que a partir de agora, se você não pedir em condições especiais, como assim? Você, por exemplo, você poderia fazer, vou te dar um exemplo bem simples. No ponto de pedido, você poderia fazer aquele pedido chamado PAC. Já ouviram falar de correio? Certo? Você faz o PAC porque ele demora uns 15 dias, então dá tempo para aquela quantidade segurar isso. Aí o que você fez? Não, vou continuar a consumir. Aí consumiu. Só que agora, meu irmão, para você conseguir que esse material chegue a tempo de não faltar ao material para atender a demanda, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar por um SEDEX. Por isso que a gente diz condições, medidas especiais, diferenciadas de ressuprimento, tá? Seria o caso do quê? Aqui você faz o pedido via o quê? Via PAC do correio, tá? E aqui você vai ter que fazer um pedido via o quê? SEDEX, para ver, se possível, um SEDEX 10, tá? Dependendo da quantidade que você deixou lá. Para não faltar o quê? Não faltar material para atender a demanda, tá? O último ponto relevante dentro de sistema de controle de estoque é uma coisinha chamada ruptura do estoque. O que seria essa ruptura do estoque? Tá? A ruptura do estoque é a quantidade,
é quando a quantidade no estoque não é suficiente para atender a demanda. Tá? Então preste atenção, ó. São os 3 momentos do estoque. Então vamos lá, ó. Meu estoque estava cheinho, tá? Aí o que acontece? Eu começo ao quê? Consumo. Aí quando eu consumo, eu gasto meu estoque. Aí cheguei aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, aqui é o ponto pedido. Por quê? Porque essa quantidade que está aqui só vai segurar a onda até chegar o novo pedido. Aí o que eu faço? Arrisco. Certo? Aí o que acontece? Chego aqui. Aqui já seria o quê? A chamada de emergência. Certo? Por quê? Porque essa quantidade eu vou ter que fazer uma solicitação de imediato. Por quê? Eu vou ter que adotar isso, porque senão vai acontecer o quê? A ruptura do estoque. A ruptura do estoque não obrigatoriamente quer dizer que o estoque está zerado daquele item. Quer dizer que a quantidade que existe no estoque não é suficiente para atender a demanda. Agora, se cair numa prova que a ruptura do estoque acontece quando o estoque é zerado, eu não posso dizer que está errado. Se o estoque está zerado, ele não vai conseguir atender a demanda. O conceito é, a ruptura do estoque é quando a quantidade do estoque não é suficiente para atender o quê? A demanda. Se o estoque está zerado, ele não consegue atender a demanda. Certo? Deu para entender ou não? Mas isso não quer dizer que há obrigatoriedade do estoque ter sido zerado para acontecer a ruptura do estoque. Tá? Então esses são os 3 pontos marcantes que nós temos dentro de estoque, em termos de controle de estoque. Kaique, Cassandra, Rafael, galera, todo mundo está aí? Todo mundo entendeu? Tá? Então guardem isso na cabecinha de vocês. Olha só, a parte de agora, cara, é uma parte bem simples, desde que você coloque a cabecinha para funcionar. As pessoas acabam sentindo dificuldade desnecessariamente, tá? Então vamos lá, ó. Seguinte, nós temos no sistema de máximo e mínimo, tá? Que é o que nós estamos estudando agora, o sistema de máximo e mínimo, que é utilizado pela administração pública. Nós vamos ter coisas altamente relevantes agora para nós, certo? Então, vamos brincar com essas coisinhas. Então, algumas coisas nós temos que entender para valer. Então, vamos lá. Olha, o primeiro tópico que é relevante para a gente é uma coisa chamada tempo de pedido. Tempo de pedido. Certo? O que vocês, queridos e queridas, acham que é tempo de pedido? Ele é abreviado com Tzinho. Ou tempo de ressuprimento. O que vocês acham que é esse tempo de pedido? Hein, pessoal? O nome é bem sugestivo. Tempo de pedido. O que é o tempo de pedido? Tempo de pedido, pessoal, é a hora de pedir. Ou seja, tempo de pedido não é ponto de pedido, é o espaço de tempo entre um pedido e o seu recebimento. Tá? Então, espaço de tempo entre eu pedir o produto e chegar ao produto, isso que a gente chama de tempo de pedido. Ou também chamado, pessoal, já vi isso numa prova,
tempo de fornecedor, tá? Tempo de fornecedor. Isso estava numa prova, mas foi da Carlos Chaves, tá? Então, tempo de pedido ou tempo de fornecedor são a mesma coisa, tá? Então, preste atenção. Vou te dar aqui um exemplo gráfico. Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 8, tá? Então, ó, no dia 8/2, o que eu fiz? No dia 8/2, eu fiz o pedido 1. Certo? No dia 8/4, o que acontece? O recebimento, a aquisição é o recebimento, tá? Pedido 1. Então, o que acontece? Esse espaço de tempo entre eu pedir o material e chegar o material pedido é que nós damos o nome de quê? De tempo de pedido, tempo de ressuprimento ou tempo de fornecedor, tá? Por enquanto, tá tranquilo, pessoal? Ficou claro por enquanto? Débora, Cassandra, galera, ficou claro? Quem cara consente? Então vamos lá, ó. Agora, uma coisa um pouquinho diferente, chamado intervalo de aquisição, tá? Intervalo de aquisição, que é o I que o representa, tá? O intervalo de aquisição, o intervalo de ressuprimento, o que seria o intervalo de aquisição? Preste atenção, tá? O intervalo de aquisição é o espaço de tempo, entre duas aquisições normais e sequenciais. Então entende? Não é mais um espaço de tempo entre eu pedir e chegar. É entre dois o quê? Recebimentos. Então vamos entender isso aqui, ó. Preste atenção. Então vamos lá, ó. No dia 8/4, a gente viu que a gente teve o quê? O recebimento do pedido 1. Ou seja, nós tivemos a primeira aquisição, tá? Então o que acontece? Quando eu receber esse pedido 1, meu estoque está cheio. Vai sendo consumido, vai sendo consumido, vai sendo consumido. Aí no dia 8/6, tá? 8/6, não, 8/8. Aqui no meio, eu fiz o quê? Eu fiz o pedido 2, tá? Aqui eu fiz o pedido 2. E no dia 8/8, o que aconteceu? Recebimento, pedido 2. Certo? Então o que acontece? Esse intervalo de tempo não pode ser entre o pedido 1 e o pedido 3. Tem que ser entre dois pedidos normais. Detalhe, aonde não há o quê? Uma demanda inesperada, nada disso. Ou seja, são duas aquisições normais, no tempo definido, sem atraso. Então, esse espaço de tempo entre dois o quê? Entre dois recebimentos, duas aquisições normais e sequenciais, é que nós damos o nome de intervalo de aquisição. Não confunda. Tempo de pedido é entre eu pedir e chegar ao que eu pedi, certo? O intervalo de aquisição é entre dois recebimentos. Então, duas aquisições. Ficou claro para vocês, pessoal? Claro, povo? Dúvidas? Entre os dois? Tá? Tem uma dúvida? Posso apagar? Ó. Agora, preste atenção. A
administração pública e algumas empresas trabalham com esse sistema de controle de máximo e mínimo. Então, o que acontece? A primeira coisa que vocês vão ter que entender, elas trabalham com o que a gente chama de consumo. Opa, aqui é o C, se eu não me engano. C. Consumo médio mensal. Inclusive, esse nome é horrível em termos de português, que deveria ser o contrário. Consumo mensal médio. Consumo médio mensal, tá? Que ele dá o nome de um Czão, tá? O que seria esse consumo médio mensal? Na administração pública tem um conceito, com prazo determinado. Ó, não é um consumo médio? Como é um consumo médio? É a média dos consumos dos últimos 12 meses, tá? Então é a média aritmética do consumo dos últimos 12 meses. Então preste atenção, olha só. Então ela vai ter uma forma. Qual vai ser a forma do consumo médio mensal? Consumo médio mensal não é a média dos consumos? Como eu acho a média aritmética? É um somatório dos consumos, o quê? Dos consumos de todos os 12 últimos meses, dividido por 12, porque é dentro de um período de quê? De 12 meses. Tranquilo até aqui ou não? Então vai ser o somatório dos consumos mensais dividido por 12. Dúvidas por enquanto? Espero que não. Ó, outro ponto relevante para nós. É uma coisinha chamada de estoque mínimo. Por isso que o Mzinho vai ficar pequenininho, tá? Estoque mínimo. O que seria o nosso amigo chamado estoque mínimo? O próprio nome já diz muita coisa. Conceitualmente, estoque mínimo seria o quê? O estoque mínimo seria a menor quantidade a ser solicitada para atender um atraso de entrega ou, certo, é a menor quantidade a ser solicitada, não, desculpa, a ser mantida, a menor quantidade a ser mantida no estoque para atender um atraso de entrega ou uma demanda inesperada, certo? Esse estoque mínimo também é chamado de estoque de quê? Estoque de segurança, certo? Com esse nome, estoque de segurança, fala para mim, Cassandra, Débora, Rafael, Kaique, ele é feito para ser utilizado? Estoque mínimo é feito para ser utilizado, pessoal? É feito para ser consumido? Rafa, Débora, Cassandra? Não. Fernando, boa tarde, bom dia. Certo? Então, ele não é feito para ser utilizado. Ele só vai ser utilizado em situações adversas. Guarde isso na sua cabeça, tá? Até mesmo para a gente entender o restante. Então, preste atenção. Como estoque mínimo, ele não é feito para quê? Para ser utilizado só quando houver
uma situação inesperada, preste atenção e me responde uma coisa. Vamos jogar a cabeça para funcionar, tá? Então é o seguinte, olha, vamos supor que o consumo médio mensal tenha dado 200 peças, tá? Então, ó, o meu consumo médio mensal deu 200 peças. Pergunta para vocês, o consumo médio mensal segura quanto tempo? Ele segura a onda quanto tempo? O consumo médio mensal segura a onda quanto tempo, pessoal? Pessoal, o consumo médio mensal segura por quanto tempo? Tá? Ó, o consumo médio mensal, ele segura durante um mês. Certo? Professor, mas aí não teve meses que vão ter mais ou menos? Vão ter mais e menos. Mas entende, o meu consumo médio mensal, por isso que ele tem esse nome, ele segura a onda por durante um mês. Então essas 200 peças aguentariam a onda quanto tempo, pessoal? Então, ó, segura quanto tempo? Segura um mês. Tranquilo até aqui ou não? 30 dias. Aí vamos supor o seguinte, olha, que eu quero um estoque mínimo para segurar a onda 2 meses. Certo? Então eu quero um estoque mínimo para segurar a onda quanto tempo? 2 meses. Tranquilo? Um bimestre. Então qual vai ser o meu estoque mínimo? Olha, o estoque mínimo é para segurar 2 meses. O consumo segura um mês. Então o que acontece? O estoque mínimo que eu quero achar é para segurar 2 meses. O consumo eu vi que são 200 peças. Certo? 200 peças para segurarem o quê? Para segurar um mês. Certo? Então o que eu vou fazer? Então olha, eu vou ter que brincar com a regrinha de 3. Olha, o consumo médio mensal segura um mês, mas eu quero o estoque mínimo que segure 2 meses, certo? Então, automaticamente, o meu estoque mínimo vai ser o quê? Multiplicar em cruzo. Vai ser o quê? 1 vezes estoque mínimo é igual a 2 vezes 200, tá? Por que 2 vezes? Porque eu quero o estoque mínimo para 2 meses, certo? E a quantidade para cada mês são 200 peças. Então, meu estoque mínimo, nesse tipo de caso, é igual a quanto? 400 peças. Então, meu estoque mínimo, nesse tipo de situação, é só fazer uma regra básica. Fernando, Rafa, Kaique, Cassandra, entenderam ou não, gente? Ó, regra de 3. O consumo, ele é sempre para segurar um mês. Se eu quero um estoque mínimo que segure 2 meses, vai ter que ser 2 vezes o consumo. O consumo não é de 200 peças, então o estoque mínimo vai ser de 400 peças. Então existe esse tipo de questão na prova. Então quando ele falar o estoque mínimo é para tanto tempo, é assim que você calcula, certo? Só que ele pode fazer esse exercício na prova de uma forma diferente, certo? Então continua sendo o consumo de 200 peças, só que ele fala o seguinte, ó, que a fração do tempo é de 0,25, tá? Então ele fala que a fração do tempo é de 0,25. Então temos o estoque mínimo com fração do tempo de 0,25. Preste atenção. Se o meu estoque segura lá 6 meses, seria de 1.200, você acha que você vai ter um estoque mínimo de 1.200 peças? Preste atenção no que eu estou te perguntando. Ó, vamos te dar o caso mais fácil de entender ainda. Você tem um carro que tem 4 pneus,
certo? Aí você tem um step, certo? Se você tem um carro que precisa de 4 pneus para atender a sua demanda, você vai manter como step 4 pneus? Cassandra, Débora, Fernando, Rafa? Não, você só vai manter um pneu. Esse pneu é feito para ser utilizado? Não! Então esse pneu step é apenas o quê? Um estoque de segurança, o estoque mínimo, certo? Então preste atenção, se você quer um estoque, que o estoque dele está preparado para segurar 4 meses, mas ele só estaria preparado para uma situação normal. Se você quer ter uma medida de segurança, manter uma quantidade a mais, que não é feita para ser utilizada, só em caso inesperado, você vai manter a mesma quantidade que você tem no estoque? Não. E sim, você vai ter uma quantidade para uma parte do tempo para ser o quê? Reposta. Então preste atenção. O tempo que a gente utiliza é entre o pedir e chegar ao pedido, certo? Então olha só. Ele fala que o consumo foi de 200 peças. Ele fala que a fração do tempo do estoque mínimo é de 0,25. E te fala que o tempo é semestral. Certo? O tempo, que tempo é esse? Tempo de pedido, tá? Ou tempo de ressuprimento. Então, nosso Tzinho é o tempo de ressuprimento. Então, qual vai ser a brincadeira da fórmula do estoque mínimo? Preste atenção. Quando a gente fala que o estoque mínimo é para tanto tempo, você não precisa usar a fórmula. Mas se a gente te falar da fração do tempo do estoque mínimo e te falar o tempo de aquisição, o tempo de pedido, você vai ter que brincar com a fórmula. Então o estoque mínimo vai ser igual ao quê? Ao consumo médio mensal vezes o quê? A fração de quem? Do tempo de aquisição, tá? Então preste atenção, ó. O estoque mínimo vai ser o consumo vezes um pedaço daquele tempo, tá? Então olha só, se o consumo é de 200 peças, se você quer segurar 6 meses, você vai precisar de 1.200 peças. Agora, você vai precisar de 1.200 peças no estoque. Agora, se é para medida de segurança, desses 6 meses, eu só vou ter um pequeno pedaço, que é o tempo de pedido. Uma fração do tempo de pedido. Então olha só, no nosso exemplo, o estoque mínimo, então, seria igual a quem? O estoque mínimo seria o consumo. Qual era o consumo? 200 peças. Vezes a fração 0,25. Vezes o tempo de aquisição. Como é semestral, seriam 6 meses, tá? Preste atenção, tá? Primeiro, cuidado. Não confunda, porque ele pode te dar um tempo em dias. Se ele te der o tempo em dias, você tem que converter isso em mês, dividido por 30. Cassandra, Débora, Rafa, vocês conseguiram entender até aqui? Hein, pessoal? Conseguiram entender até aqui? Fernanda, Débora, Rafa, Cassandra. Repete, repita. Olha só, preste atenção. Quando ele te disser que o estoque mínimo é para tanto tempo, basta você fazer uma regra de 3 simples, tá? O consumo é para um mês, o estoque mínimo é para tanto tempo. Pronto, regra de 3, acabou, ponto final. Mas, na prova, o que acontece? O estoque é para segurar um determinado espaço de tempo. O estoque mínimo ele é criado simplesmente por uma situação inesperada. Como ele é criado simplesmente por uma situação inesperada, não vai ser o tempo todo que ele vai, e sim um pedaço desse tempo, uma fração desse tempo, certo? Então, por exemplo, se o consumo era para 2 meses, nós teríamos 400 peças do estoque. Mas eu não vou ter o quê? Um estoque mínimo para segurar 2 meses, e sim um pedaço desses 2 meses. Por isso que a fórmula vai ser o quê? Vai ser o consumo vezes esse pedaço do tempo. Dado na matemática significa multiplicação. Então vai ser o consumo vezes o quê? A fração, ele vai te dar isso no enunciado do exercício, vezes o tempo de fornecedor, tempo de pedido, tá? Então olha só, o estoque mínimo. Quanto era o consumo? 200 peças, lembra?
Essas peças são por mês. Só que eu quero que segure que tempo? Ele não falou o tempo, ele falou a fração do tempo. Ele falou 0,25 do tempo, certo? Ou seja, 0,25 é 1/4 daquele tempo total, certo? Que seguraria o consumo, o meu estoque. O meu estoque seria o consumo vezes o tempo. Só que eu não quero o estoque, eu quero o estoque mínimo. Então é um consumo e parte desse tempo. Qual é a parte? É a fração que ele vai te dar de 0,25, tá? Então o estoque mínimo aqui no nosso caso seria as 200 do consumo vezes 1/4 do tempo. O tempo não era semestral, sendo semestral são 6 meses. Então vai ser 200 vezes 1/4 vezes 6, certo? Que dá 200 vezes 6, 1.200 dividido por 4, tá? Ao todo 300 peças. Esse é o meu estoque mínimo. Pode? Pode. Tá? Então que fique claro que ele pode te dar. Se ele te der o tempo do estoque mínimo, basta você fazer a regra de 3. Se ele te der a fração do estoque mínimo, fração do tempo do estoque mínimo, você faz pela forma, tá? Não tem como errar isso aí não. Vamos lá, ó. Próximo ponto. A gente já falou do tempo de pedido, intervalo de requisição, consumo médio mensal e estoque mínimo. Então vamos lá, ó. Letra E. Estoque máximo. Estoque máximo. Tá? O estoque máximo é justamente, é isso que eu quero que vocês guardem agora e tentem não esquecer. O estoque máximo é realmente a quantidade que eles mantêm no estoque na administração pública, tá? Preste atenção. O que é o estoque máximo? É a maior quantidade admissível a ser mantida no estoque para atender a demanda por um período de tempo. Tá. Vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem agora, tá? Para a gente entender direitinho isso aí. Ó. Então, o estoque máximo, isso aqui, lembre-se que é o quê? É a real quantidade, mantida em estoque. Então, essa é a quantidade que fica realmente no estoque. É o estoque máximo, tá? Agora, por que eu utilizei o termo admissível? Admissível por quê, cara? Olha, a quantidade máxima é 1 milhão de peças. Só que tem o seguinte, cara, existe uma dependência, tanto que do órgão possuir recursos para manter esses custos de estoque, como até em termos de quê? De local físico, de espaço físico para manter esse estoque, tá? Por isso que a gente utiliza o quê? Admissível e não possível. Admissível, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos na fé para entender. Seguinte, olha. Hoje, vamos supor, no dia 8/4, nós tivemos uma aquisição. Lembra do que é aquisição? Aquisição é recebimento. Tivemos uma aquisição no dia 8/4. Agora, preste atenção. Essa quantidade que está lá encheu o meu estoque. Então aqui eu estou com estoque o quê?
máximo. Meu estoque máximo está lá em cima. Tudo bem até aqui ou não? Meu estoque máximo está lá em cima. Aí quando eu vou o quê? Vou utilizando ele, certo? Vai chegar uma hora que ele vai zerar. Agora, esse espaço de tempo daqui até aqui tem que ser que dia? Tem que ser quando eu receber o meu próximo o quê? Pedido, certo? Não é até eu pedir. Essa quantidade que está no estoque máximo, ela tem que segurar a onda até chegar ao próximo pedido. Ou seja, até chegar à aquisição 2. Ou seja, o segundo pedido chegar, encher novamente o quê? O meu estoque máximo. Meu estoque máximo ficar lá em cima de novo. Porque com o tempo ele vai o quê? O estoque máximo vai diminuindo com o consumo. Tranquilo até que ou não? Qual o nome desse espaço de tempo entre eu receber o material e ter um novo recebimento? Isso é tempo de aquisição ou é intervalo de aquisição? Responde aí para mim, Pedro, povo. Esse espaço de tempo entre eu receber o pedido e receber o próximo pedido. E aí, povo? Isso é tempo de pedido ou intervalo de aquisição? Isso, Rafinha. Isso é o intervalo de aquisição. Certo? Então preste atenção. Ó, o meu intervalo de aquisição aqui foi de quanto? Foram de 4 meses. Não foram de 4 meses? Certo? Então eu tive um intervalo de aquisição de 4 meses. Então fala uma coisa para mim. Essa quantidade que está no estoque máximo, ou seja, se for baseado naquele consumo de quanto? Consumo de 200 peças ao mês, nós temos 4 meses aqui. Então, como nós teríamos 4 meses aqui, aqui teria 200, aqui teria 200, aqui teria 200, aqui teria 200, que daria 800 peças. Essas 800 peças estão prontas para segurar qualquer tipo de situação? Cassandra, Rafa, Fernando, Débora, vou repetir a pergunta. Essa quantidade, que seria 4 vezes o meu consumo médio mensal, porque aqui teria um consumo, aqui teria um consumo, aqui teria um consumo, Por quê? Porque cada mês o consumo é para um mês. Se eu estou em 4 meses, eu teria que ter um consumo aqui, um consumo aqui, um consumo aqui, um consumo aqui. Certo? Essa quantidade, se o consumo fosse 200 peças, daria 800 peças. Essa quantidade que está no estoque é suficiente para atender qualquer tipo de situação? Não, Cassandra, Rafa, galera, preste atenção em vez de decorar. Olha, preste atenção para vocês entenderem. Isso aqui é só se der tudo certo. Até mesmo porque eu não sei se vocês se lembram que quando a gente calculou esse consumo médio mensal, a gente pegou meses distintos, janeiro, fevereiro, março, e trabalhamos com um estoque médio, ou seja, um consumo médio. Então nós pegamos e dividimos por 12, independente se o mês teria mais ou menos, certo? Então o que acontece? A gente estaria trabalhando em uma situação normal. Para uma situação normal, o meu estoque máximo poderia ser só o consumo vezes o intervalo de aquisição. Só que nós temos que nos resguardar para situações inesperadas. Qual o nome que a gente dá para a quantidade a ser mantida no estoque para situações inesperadas? Cassandra, Rafa, hein, pessoal? Qual o nome da quantidade que a gente mantém? Isso, Rafinha. Então isso seria o chamado estoque mínimo, certo? Não é estoque máximo. Então preste atenção. Essa quantidade toda aqui, inclusive incluindo o estoque mínimo, é que seria justamente quem? O estoque máximo. Ou seja, o que seria esse estoque máximo? Seria o consumo vezes quem? Esses 4 consumos é justamente o intervalo de aquisição. Vezes mais que? Mais o meu estoque de segurança.
ou seja, mais o meu estoque mínimo. Então essa é a formulazinha de quem? Do estoque máximo. É o consumo vezes o intervalo de aquisição, mais o que? O estoque mínimo. Ficou claro para vocês o que é estoque máximo? Que é a quantidade que é mantida dentro dos estoques, realmente? Ficou claro, Cassandra, Rafael, Fernando? Ficou claro, povo? Ótimo. Vamos lá. Próximo conceito. A gente viu conceitualmente, mas não vimos como calculamos. É o que a gente chama de ponto de pedido. Lembra do que era ponto de pedido? Ponto de pedido é aquela quantidade a ser pedida para o quê? Para atender a demanda, para não faltar material. Então preste atenção. Olha, hoje, dia 8/2, certo? Eu faço o quê? Um pedido. Certo? Daqui a 2 meses, no dia 8/4, chega o quê? Aquisição, pedido 1. Aquisição, pedido 1. Certo? Então, olha só. No dia 8/2, eu fiz o pedido. No dia 8/4, chegou o pedido que eu fiz. Então, preste atenção. Essa quantidade que chegou no estoque é a quantidade de quê? Que pode suportar esse período de tempo entre eu pedir e eu receber esse pedido. Esse período de tempo é um intervalo de aquisição? Responde aí, Cassandra, Rafa. Esse espaço de tempo entre eu pedir e chegar ao pedido é o intervalo de aquisição, Rafa? É, Cassandra? Não, esse espaço de tempo não é o intervalo de aquisição. Esse espaço de tempo é o que a gente chama de quê? Tempo de pedido, ou tempo de aquisição, ou tempo de fornecedor, ou tempo de ressuprimento, tá? Então é o espaço de tempo entre eu pedir e chegar, certo? Agora preste atenção. Esse ponto de pedido, se eu fizesse, olha só, aqui foram 2 meses. Então tem um C aqui e tem um C aqui, porque cada C é por mês, certo? Então se o meu tempo de aquisição são de 2 meses, bastaria eu multiplicar o C pelo T? Se eu multiplicar o C pelo T, o que vai acontecer? Preste atenção para vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui meu estoque máximo. Então meu estoque está lá no máximo. O que vai acontecer? Eu coloquei o quê? Que eu teria um estoque mínimo para um mês. Então, olha, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um consumo de um mês, certo? E teria o quê? Uma quantidade aqui de 3 Cs, 4 Cs. Tá? Lá no meu estoque máximo tem 4 Cs. Então, o que acontece? Preste atenção. Se eu definir isso aqui, ó, é o meu estoque mínimo. Se eu falo assim, ó, o meu consumo, certo? O meu consumo, o meu estoque é para segurar 3 meses, certo? Então o que vai acontecer? Se eu colocar que o meu ponto de pedido é o tempo de aquisição, e eu digo que o tempo de aquisição aqui, vamos supor que o tempo não fosse de 2, para ficar melhor ali para o nosso desenho, certo? Fosse de 3. Então tem um consumo aqui e um consumo aqui. Então se eu pegar o ponto de pedido, que é só o T vezes o C, o que vai acontecer? São 3 Cs. Então seriam 3 Czinhos aqui a quantidade. Aí eu começo a confundir, a consumir. Se eu falo que o ponto de pedido é com o quê? Com 3 vezes o C, que seria o tempo vezes o consumo, o que vai acontecer? Aqui eu vou fazer o pedido. Se eu fizer o pedido aqui, o que vai acontecer? Eu vou utilizar quem? Hein, pessoal? Cassandra, Débora, preste atenção. Vou até desenhar um pouquinho melhor, que ficou meio bananado aqui. Ó. Seguinte. Pelo que a gente falou aqui, o ponto de pedido seria simplesmente eu pegar o quê?
o consumo, certo? A priori seria o consumo vezes o tempo de pedido. Tudo bem até aqui ou não? Hein, pessoal? Aí o que acontece? Eu faço dessa forma, tá? Consumo vezes tempo de pedido. Aí o que vai acontecer? Tá aqui, ó. O meu tempo foram 3 meses, certo? Então, olha só. E o meu estoque mínimo era igual a um consumo, tá? Então, olha só. Tá aqui, ó. Meu estoque máximo. Então, o que meu estoque máximo seria? Não seria seria isso aqui? Então, aqui teria um consumo, aqui teria um consumo, aqui teria um consumo, aqui teria um consumo. Só que esse consumo aqui é o estoque mínimo. Então, aqui é o estoque mínimo. Aí, o que acontece? Olha o que eu estou fazendo. Eu digo que o ponto de pedido é 3 vezes o consumo. Aí começa a consumir. Então, isso quer dizer que o meu ponto de pedido seria aqui, ó. Só que se eu fizer o pedido naquele ponto, bem aqui, ó, se eu faço o meu ponto de pedido aqui, eu vou começar a consumir quem? Quem é que eu vou começar a consumir? Se eu fizer o ponto de pedido ali? O estoque mínimo. Estoque mínimo é feito para ser consumido, pessoal? Não. Certo? Ele só é feito para ser consumido quando for necessário. Certo? Situações inesperadas. Então, o que eu tenho que fazer? Preste atenção. Para eu achar o meu ponto de pedido, para não usar o meu estoque mínimo, porque ele não é feito para ser utilizado, eu tenho que acrescentar o quê? Eu tenho que acrescentar aqui o meu estoque mínimo, certo? Então, o ponto de pedido seria tudo isso aqui, ó. Presta atenção para você entender. Seria o estoque mínimo, seria tudo isso aqui, inclusive incluindo o estoque mínimo. Então, olha, o meu quê? O meu ponto de pedido seria quem? Seria o consumo vezes o quê? O tempo de aquisição ou tempo de pedido, mais o estoque mínimo para não utilizá-lo, tá? Se você parar para notar, a única coisa que diferencia o ponto de pedido do estoque máximo é justamente quem? Que no estoque máximo é o intervalo maior, que é o intervalo de aquisição. E no ponto de pedida é o menor, que é o tempo de aquisição. O tempo de pedida é entre eu pedir e chegar ao que eu estou pedindo. Ficou claro até aqui para vocês ou não, pessoal? Ficou claro? Ótimo. Vamos lá, ó. Temos o último conceito que temos que saber antes de brincar de exercício. Ó, o último deles é uma coisinha que a gente vai chamar de quantidade a ressuprir. Certo? O que é essa quantidade a ressuprir? Que o nome, inclusive, o conceito, deixa uma certa dúvida quando você vai brincar de exercício. O que seria a quantidade a ressuprir? Agora sim, é a quantidade a ser solicitada para completar, não é completar, é para atender o estoque máximo. Estoque máximo. Preste atenção e me responde uma coisa. Então isso aqui é o que você precisa pedir, tá? Pergunta para vocês, Débora, Caçamba, galera. Seguinte, a quantidade a ressuprir, quando você pede ela, o que vocês acham? Você tem ou não que pedir o estoque mínimo? A quantidade do estoque mínimo. Quando você vai fazer um pedido, você tem que pedir o estoque mínimo ou não tem que pedir? Débora, Cassandra.
Tem? Rafa também acho que tem. Kaique. Fernando. Tem que pedir o estoque mínimo. Preste atenção, gente. Imagina. Você vai trocar os 4 pneus do seu carro. Então quer dizer que quando você for trocar os 4 pneus do seu carro, você vai também ter que trocar o step? Vai ter que trocar nessa hora? Não, gente. O estoque mínimo só é pedido quando você utilizar. Estoque mínimo é feito para ser utilizado? Não. Certo? Então guarda isso na tua cabeça. O estoque mínimo, ele não é feito para ser utilizado. Só em situação inesperada. Esses pedidos são aqueles pedidos que a gente faz o quê? Periodicamente, 12 em 12 meses. Então quando eu for pedir daqui a um ano, eu não tenho que pedir o estoque mínimo. Por quê? Porque o estoque mínimo, quando ele for utilizado, o pedido tem que ser feito de imediato. Usou, tem que recompor, certo? As outras, não. Você vai fazer de tempos em tempos pré-determinados. Então é por isso que a quantidade a ressuprir é parecida com o cálculo do estoque máximo. Só que tem uma diferença brutal. Qual é essa diferença? A diferença é que na quantidade a ressuprir vai ser igual a quem? Ao nosso amigo chamado consumo vezes o intervalo de aquisição. E só isso. Não entra o estoque mínimo, porque eu não tenho que pedir o estoque mínimo quando eu estou fazendo um pedido de material. Certo? O estoque mínimo será pedido quando eu o quê? Utilizá-lo, porque não é feito para ser utilizado. Ficou claro para você, pessoal? Ó, vou pegar um exercício aqui para vocês brincarem legal. Abaixo são mostrados os consumos do ano, tá? Vou botar um órgão aqui, Polícia Federal. Sabendo-se que o estoque mínimo é por uma fração de 0,5, que o tempo do fornecedor é quadrimestral e que o intervalo de aquisição é semestral, quais os valores do estoque máximo, estoque mínimo, consumo médio mensal, quantidade a ressuprir e ponto de pedido, tá? Que aí você já faz fazendo todos. Então deixa eu colocar aqui embaixo quais foram os consumos. Janeiro. Pronto, pessoal, ó. Tá aqui no quadro, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nesse tipo de exercício a gente faz é descobrir o nosso amigo chamado, ou a nossa amiga, nosso amigo consumo médio mensal, tá? É a primeira coisa. Consumo médio mensal, lembra? É o somatório
dos consumos mensais dividido por 12, tá? Então vamos lá, ó, 20 mais 30, 50, 50 mais 50, 100, 100 mais 100, 200, 220, 230, 240, 260, 300, 400, 480, 600, tá? 600 dividido por quanto? Por 12, certo? 600 dividido por 12 dá quanto, gente? Dá 50. Então esse é o consumo que segura quanto tempo? Segura, isso aqui segura um mês, tá? Então cada mês nós teríamos um consumo médio de 50 peças. O segundo passo que temos sempre que fazer é o estoque mínimo, tá? Então o estoque mínimo é igual ao quê? É o consumo vezes a fração do tempo de aquisição, tá? O consumo nós acabamos de calcular. Qual é o consumo? O consumo foi 50. 50 vezes a fração. Qual foi a fração? 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio, certo? Vezes o tempo de aquisição. Qual o tempo de aquisição? O tempo de aquisição é a mesma coisa que o tempo do fornecedor, que é quadrimestral. Quadrimestral significa que seriam quantos meses? 4 meses. Até aqui tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fernando, pessoal? Beleza. Então, ó, corta. Aqui sobra 2, aqui sobra 1. 50 vezes 2. Estoque mínimo é de 100 peças, tá? Então, o estoque mínimo segura aqui 2 meses. Tranquilo até aqui ou não? Vamos lá, ó. Agora, vamos achar o quê? O nosso amigo chamado estoque máximo. O estoque máximo vai ser o consumo vezes o intervalo de aquisição mais o estoque mínimo, certo? Qual é o consumo? O consumo foi de 50, vezes o intervalo de aquisição. O intervalo de aquisição é dito que é de quanto tempo? O intervalo de aquisição, ele é semestral. Sendo semestral, vezes 6. Mais o estoque mínimo. Então vamos lá. O estoque mínimo era de quanto? Era de 50, não é isso? Qual estão? O estoque mínimo era de 100. Então vamos lá, ó. 50 vezes 6 dá quanto? 300. 300 mais 100 dá um estoque máximo de 400 peças. Agora vamos lá, próximo. Ponto de pedido. O que é o ponto de pedido? Ponto de pedido é bastante parecido com a fórmula do estoque máximo. É o consumo vezes o tempo mais o estoque mínimo. Então vamos lá, ó. O consumo foi de quanto? 50. Vezes o tempo. O tempo de aquisição nós já sabemos que é de 4 meses, porque é quadrimestral. Mais o estoque mínimo, que é de 100. Então vamos lá, 50 vezes 4, 200. 200 vezes 100, mais 100, dá quanto? 300, tá? Então esse é o que? É o ponto de pedido. Agora, por fim, quantidade a ressuprir. Quantidade a ressuprir é a mesma coisa que o estoque máximo, só que sem o estoque mínimo. Então vai ser consumo vezes o intervalo de aquisição. 50 vezes 6, que dá quanto? 300, tá? Preste atenção, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, tá? Seguinte, ó. O estoque máximo é o consumo médio mensal vezes o intervalo de aquisição mais o estoque mínimo, tá? Para a gente estar preocupado em fazer um outro tipo de maldade em prova. O consumo vezes o intervalo de aquisição,
A gente acabou de descobrir isso, que isso é o quê? É a quantidade a ressuprir. Então, o estoque máximo, eu posso substituir esse consumo vezes o intervalo de aquisição pela quantidade a ressuprir? Posso. Então vai ser estoque máximo, vai ser quantidade a ressuprir mais estoque mínimo. Porque o exercício, ele pode ser mais simples do que a gente pensa na prova, mas por uma falta de agilidade matemática, a gente não consegue decifrar isso na prova. Ele pode simplesmente afirmar, o estoque mínimo é de tanto, a quantidade a ser suprida é de tanto. Então o estoque máximo é de tanto. Então lembre-se, como o estoque máximo é o consumo vezes o intervalo de aquisição, mais o estoque mínimo, e o consumo vezes o intervalo de aquisição é a quantidade a suprir, o estoque máximo é a quantidade a suprir, mais o estoque mínimo. Ficou claro para vocês, pessoal? Me fala aí.